Vamos então para a questão 17. Ela diz assim: a televisão noticia que a temperatura em Nova York chegou a 102 graus Fahrenheit. Converta para graus Celsius, né? São questões bem parecidas, mas a gente vai fazer todas elas. Eu coloquei para vocês treinarem bastante, tá? Então, eu vou transformar de graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, lá, 102 graus Fahrenheit em graus Celsius, ok? Então, como aqui está em Fahrenheit, a gente tem que substituir no lugar onde está o Fahrenheit, que está aqui, ó. Joia? Na minha equação. Repetir o T sobre 5 igual... Quanto que é o TF? É 102. Menos 32 sobre 9. O que a gente fez? Só substituir o valor do TF aqui. Vou resolver essa parte aqui em cima. 102 menos 32 dá 70. Abaixo 9. Desse lado também abaixo o TC sobre 5. Como aqui não dá inteiro o número, eu vou multiplicar cruzado. O 9 vezes TC dá 9TC, ok? E o 5 vezes 70 dá 350. Se o 9 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? 350 dividido por 9 dá aproximadamente 38,9 graus. Então, 102 graus Fahrenheit equivale a aproximadamente 38 graus Celsius. Questão 18. Numa das regiões mais frias do mundo, o termômetro indica 64 graus negativos Fahrenheit. Qual seria o valor dessa temperatura na escala Kelvin? Então, nós vamos transformar, nesse caso, de Fahrenheit para Kelvin. Então, temos que usar a relação dos dois. Tá aqui, ó. De Fahrenheit para Kelvin, nós vamos usar a fórmula que tem as duas relações. Está aqui. Aqui tem a parte que tem o TF e desse lado nós temos a parte que tem o Kelvin. Como a temperatura está em Fahrenheit, onde está a temperatura em Fahrenheit, eu vou substituir pelo valor, que é o menos 64. Joia? Então, nesse caso, o TF é menos 64, sigo a fórmula, menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Repito todo o segundo membro. O que a gente fez? Só substituir o TF. Como eu tenho dois valores negativos, lembra que eu falei para vocês, é só somar e conservar o sinal. 64 menos 32 dá menos 96 sobre 9. Repito novamente o segundo membro, porque eu só resolvi essa parte aqui em cima. Agora eu vou multiplicar cruzado. Nós vamos fazer 9 vezes TK, 9TK. Mais vezes menos, menos 2.457. Igual, agora o segundo lado, né? Mais vezes menos, dá menos. E 5 vezes 96 dá 480. Ok? Tranquilo? Vamos seguir. Nessa segunda linha, nós vamos pegar esse menos 2.457, que está no primeiro membro, e vamos passar para o segundo. Ele estava negativo, ele veio positivo. Como eu tenho um valor positivo e um negativo nessa linha, aqui, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. 2.457 menos 480 dá 1.977. Quem é o número maior? É o 2.457, por isso que aqui vai ficar positivo. Abaixo 9TK, ok? E aí o 9 está multiplicando, ele só vai poder passar dividindo. Então, vou ter 1.977 dividido por 9, que dá aproximadamente 219,7 graus em Kelvin. Então, 64 graus negativo em Fahrenheit equivale a 219,7 graus em Kelvin, né? Positivo. Questão 19. Na questão 19, ele fala assim: a temperatura normal do corpo humano é em média de 33 graus Celsius. Ok? Se uma pessoa está com 39 graus Celsius, qual a sua variação de temperatura na escala Kelvin? Então, nós vamos analisar o seguinte nessa questão. Nessa questão, eu posso fazer o cálculo como não preciso. Então, ele disse que ele estava a 33 graus Celsius e chegou a 39 graus Celsius, quando ele está no estado febril. Quanto houve uma variação de temperatura de 33 para 39? Houve uma variação de 6 graus na escala Celsius, ok?
Então nós vamos ter isso. Ele quer saber qual vai ser essa variação na escala Kelvin. Então nós vamos lembrar aqui. Notem que na escala, vou pegar a canetinha para ficar mais fácil vocês verem. Na escala Celsius, do ponto de fusão do gelo até o ponto de ebulição da água, eu tenho 100 graus, 100 partes. Na escala Kelvin, eu também tenho 100 partes do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Então, enquanto aumenta em 1 grau a temperatura em Celsius, vai aumentar também 1 grau na temperatura em Kelvin. Se aumentar 10 graus aqui na escala Celsius, também vai aumentar 10 graus na escala Kelvin. Porque os dois têm uma divisão de 100 partes iguais. A única que muda aqui é a escala Kelvin, que eu tenho uma divisão de 180 partes. Então, voltando lá na nossa questão, se variou 6 graus Celsius na escala... Desculpa, se variou 6 graus na escala Celsius, então vai ter variado 6 graus na escala Kelvin. Então, a resposta correta seria a letra D. E aí, partindo para a nossa última questão. Numa cidade americana, o termômetro marca 0 graus Celsius. Desculpa, 0 graus Fahrenheit. Em graus Kelvin, essa temperatura vale aproximadamente. Então, tenho a temperatura de 0 graus Fahrenheit e quero transformar em Kelvin. Vamos lá. Então, pegando essa última questão, lembrando aqui que nós vamos transformar 0 graus Fahrenheit em graus Celsius. Desculpa, em graus Kelvin. Pego a relação entre as duas equações, a parte que tem o Fahrenheit e a parte que tem o Kelvin. E aí, como a temperatura aqui está em Fahrenheit, onde tem a temperatura em Fahrenheit, eu vou substituir pelo valor dela, que é 0. Ok? Então, TF vale quanto? Vale 0. Menos 32 da fórmula sobre 9. Igual TK menos 203 sobre 5. Repito todo o segundo membro. Como é 0 menos 32, 0 menos 32 é menos 32. Repito o restante, ok? E aí eu vou multiplicar cruzado. 9 vezes TK, 9TK. Mais vezes menos, menos 9 vezes 273, 2.457. Multipliquei um lado, igual, agora eu vou multiplicar o outro. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 32, 160. Ok? Como esse 2.457 está no primeiro membro negativo, ele vai para o outro lado, ele fica positivo. Aqui ele está subtraindo, aqui, então ele vai passar somando. Ok? E aí eu vou resolver essa parte. Abaixei o 9TK no primeiro membro. Como eu tenho um valor negativo e um positivo, aqui eu falei para vocês, você pode subtrair e conservar o sinal do maior. Então fica 2.457 menos 160, que dá 2.297. Como o 2.457 é maior, fica o sinal dele. O 9 está multiplicando, ele passa dividindo. Quando eu dividir 2.297 por 9, dá aproximadamente 255,2. Então essa questão, ela tem um valor aproximado aqui, né? A gente chegou em 255,2 e aqui tem 255,4. O que pode ter ocorrido? Porque alguns livros, eles trazem... Opa, voltar aqui. Em vez de 273, eles consideram 273,15. É o que vai dar essa diferença aí. Mas a resposta correta é aproximadamente 255,4. Então essa é a resposta correta. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Por mais que a gente não está em sala de aula, tentei explicar todos os exercícios para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Se preparem, estudem para a prova, para a avaliação, para que vocês possam ir bem. Tchau para vocês, até as nossas próximas aulas.